Bem, pessoal, eu vou fazer aqui, na verdade, né, uma aula, me propus a fazer uma aula, que eu considero, assim, muito importante devido ao tema e devido ao que tem acontecido ultimamente, não é? Não ultimamente, mas na verdade já há um bom tempo em nosso contexto. Nós sabemos que vivemos uma guerra cultural muito grande, uma guerra política muito grande, onde opiniões diversas se chocam e essas opiniões no mundo político, no mundo da cultura em si, a cultura em si, né? Acaba de certa maneira, de certa forma, atingindo também as nossas vidas, né? Então, tudo isso acaba nos atingindo, porque nós fazemos parte da sociedade, da cultura, e decisões, não é, políticas, decisões de grupos, não é, a insistência de muitos em aprovar certas pautas, com certeza atinge a igreja, atinge os cristãos, toda a sociedade, e é importante que nós venhamos entender princípios, não é, da palavra de Deus para podermos dar uma resposta também e especialmente para podermos proteger o nosso próprio coração, né? Então, nós temos que dar uma resposta ao mundo, mas se tem algo que eu devo me preocupar mais ainda é com o coração cristão, porque se o nosso coração se corromper, se nós aceitarmos aquilo que o mundo tem ofertado, né, oferecido como ideologias ou então filosofias, então já perdemos a batalha. Esse é um ponto. Então, primeiro, nosso coração tem que ser fortalecido, né, com princípios da palavra de Deus para que possamos então responder e batalhar também por aquilo que é certo, né? Pela verdade. Então, eu fiz um vídeo sobre a questão do aborto, né? Porque de anticoncepcionais, porque um irmão perguntou no canal e o vídeo que eu fiz gerou também outras perguntas, na verdade. Então, tem três perguntas, né, de três irmãos aqui, na verdade, que eu gostei bastante, que eu penso que vale a pena demais desenvolver um pequeno estudo a respeito disso, né? Pequeno entre aspas, eu acho que vai ter pelo menos uma hora, mas vai ser um vídeo longo, na verdade, para explicar esses pontos, né? E tentar realmente traçar uma linha de raciocínio que eu penso que possa ajudar outros irmãos também. Então, a primeira pergunta foi a pergunta do Alex André Pereira. Agradeço, tá bom, por sua pergunta, muito pertinente, muito importante mesmo. É uma pergunta mais sugerindo, né? Ele está sugerindo alguma coisa aqui também. Ele falou assim: ó, qual é a diferença entre evitar filhos ou abortar? É uma pergunta maravilhosa. Esse vai ser o ponto central do nosso estudo, né? Para dar um norte com relação a isso. Então, qual é a diferença entre evitar os filhos, não é, ou abortar? Evita-se para que não tenha que abortar ou aborta porque não evitou? Dê uma exemplificação biblicamente àquele que discordar do vídeo, se puder. Então, muito obrigado, pergunta maravilhosa. Também a Simone Queiroz, não é? Ela disse algo que eu também gostei. É uma pergunta importante que diz bem assim: então, bom dia, uma dúvida. O senhor nunca evitou ter filhos depois das duas filhas? Porque eu acabei citando no vídeo anterior que eu tenho duas filhas, certo? Então, se eu não tenho mais filhos, só tenho duas filhas, então eu também não evitei, não é? Se não evitou, como conseguiu? Então eu vou responder isso no decorrer da aula, especialmente lá para o finalzinho, eu vou abordar esse assunto de maneira específica, tá certo? Mas a sua pergunta foi muito importante também, muito pertinente, muito obrigado, Simone. E a última pergunta foi aqui pelo perfil do André, mas eu acho que foi a Vanessa, né? Não sei se é a esposa dele que perguntou, mas botou assim, olha, aproveitando o tema, pastor, biblicamente, o que o senhor pode dizer a respeito dos casais que recorrem à fertilização em vidro como, aliás, uma vez que não conseguem ter filhos naturalmente, né? Também muito boa pergunta, e ela vai ficar respondida também quando eu explicar alguns princípios aqui. Então, essas são as perguntas que me inspiraram nesse sentido a fazer esse vídeo um pouco mais longo a respeito do assunto, tá certo? Então, vamos começar aqui com ah, um princípio importante. Na lei de Deus, nós aprendemos, não é, sobre os mandamentos, né? E esses mandamentos eles têm um propósito muito definido, né? Quando pensamos em mandamentos da lei de Deus, nós nunca devemos abordar os mandamentos como se fossem apenas falas vazias, proibições vazias. Não pode porque não pode. A lei de Deus não é assim. Há uma razão muito clara para cada mandamento. Então, no sentido geral, cada mandamento da lei de Deus está protegendo um valor. Quando pensamos no decálogo, os 10 mandamentos, cada um daqueles mandamentos está protegendo um valor. Existe um valor sendo protegido por cada mandamento, em qualquer um dos 10 mandamentos, tá certo? E a compreensão dos 10 mandamentos, ela se dá em toda a Escritura. Não é simplesmente olhando para o decálogo
e você percebe somente falas ali, não faça isso, não faça aquilo, e você só olhar para essas falas, você não vai entender muito. Você só vai ver uma proibição. Mas não vai entender o porquê, muitas vezes, não é de maneira mais profunda, a resposta geral, por quê? Porque Deus disse não. Mas há uma razão para Deus ter dito não. Ele mesmo ensina isso ao seu povo, então em toda a Escritura aqueles mandamentos vão sendo aplicados, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tá? Isso é um ponto muito importante, certo? Mas o nosso ponto aqui, especial, é o ponto a respeito do sexto mandamento da lei de Deus, não é? Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós aprendemos, não matarás, não é? É a tradução mais comum que nós temos, mas podemos pensar em, literalmente, não assassinarás, não é? Ou não matarás mesmo, certo? Então, a pergunta é, qual o valor que esse mandamento protege? Qual o valor que esse mandamento protege? Não é? Se perguntasse, por exemplo, qual o valor que os 4 primeiros mandamentos protegem, né? Ou quais valores? Mas pensando no valor, para resumir. Eles protegem justamente a verdadeira adoração. Eles protegem o relacionamento com Deus, o Criador. Eles protegem a maneira como Deus deve ser adorado, né? Protegem a honra de Deus. Então, são mandamentos voltados para Deus. Eles estão protegendo isso. Por isso que eles regulam a nossa adoração, né? Eles nos dão o norte para a adoração, digamos assim, para o nosso relacionamento com Deus. Pensando, não é, no sexto mandamento, não é, nós podemos responder de maneira muito clara qual é o valor que o sexto mandamento, não matarás, protege. E a resposta óbvia é a vida. Né? Quando Deus manda não matar ou não assassinar, ele está com isso ensinando que a vida deve ser protegida. Ele deu valor à vida, ele é o Criador. Né? Ele é o que dá origem à vida como nós conhecemos. E, portanto, ele ama a vida e ele quer que a vida seja protegida. Ele protege a vida dando mandamentos para os homens. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Então, logo, entendendo esse princípio, tudo aquilo que atente contra a vida é contrário ao sexto mandamento. Entende? Olha como isso expande mais a nossa mente, não é? E não fica naquela limitação que algumas pessoas têm de ficar só pensando em questões, talvez algumas questões sociais, não é? Tem gente que usa o sexto mandamento para, por exemplo, ir contra o direito de porte ou posse de arma, e coisas nesse sentido. Não, o mandamento, ele realmente tem um valor a ser defendido que é a própria vida em si, tá? Então, um exemplo claro para vocês entenderem a que nível vai esse mandamento, né, de proteção da vida, né? Ora, pelo princípio do sexto mandamento, né, de proteção da vida, como um valor dado por Deus, o único que tem o direito sobre a vida, quem tem um direito sobre a vida é Deus, certo? Não é? Então, por esse valor é que as ações do Estado, por meio das suas polícias, não é, são justificadas. O que eu quero dizer com isso? Em Romanos 13, o apóstolo Paulo ele fala sobre o papel do Estado e vai falar sobre o papel do Estado em termos de usar a força. Né? Ele vai usar uma expressão lá, como, por exemplo, o Estado tem o poder da espada, né? A espada como instrumento de morte. Né? Esse é o ponto. Então, ele vai usar o princípio de que não é, o Estado, muitas vezes, não é, vai usar o poder da espada e, consequentemente, isso pode acontecer de que alguém seja morto pelas mãos do Estado, não é? Justamente para proteger as demais vidas, tá? Então, o princípio é esse. Quando o sexto mandamento protege a vida, o valor da vida. Então, quando a vida, uma vida em particular, um indivíduo, ele atenta contra a vida, não é? Quando uma pessoa quer tirar as demais vidas nesse sentido, então o Estado tem poder para interromper aquela vida, para proteger a vida como um todo. Entendeu? Esse é o princípio aqui. É por isso que o Estado pode, pelo princípio bíblico, fazer isso. Ok? No princípio bíblico. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando sobre a Bíblia. Sobre aquilo que nós confessamos como verdade, que é a palavra de Deus, mas que não é, infelizmente, aplicada de maneira correta, ou então não é aplicada ao nosso contexto. Nós estamos num outro contexto onde a Escritura não é respeitada como deveria ser. Né? Então, paciência, nós temos que nos adaptar a muitas coisas e também lutar para manter a nossa convencionalidade. Mas o ponto é esse. O ponto é, até nesse sentido, não é? Em nome de proteger a vida, o Estado ele precisa interromper a vida. Imagina uma situação onde, por exemplo, há um psicopata, um criminoso, um bandido armado com um fuzil, com uma metralhadora, e ele está ali, ele rendeu várias pessoas, né? Rendeu um ônibus inteiro, não é?
E ele está ali com a arma, está ameaçando matar um monte de pessoas, certo? E a polícia já deu vários avisos, e a polícia já falou, por favor, largue essa arma, você tem que se render, e a pessoa rejeita todas as ordens que foram dadas e resolve começar a atirar nos passageiros. É dever moral dos policiais matar aquela pessoa. Se não há outro jeito, veja, se não há outro jeito, aquela vida vai ter que ser interrompida para proteger as outras vidas. É esse o nível que chega o sexto mandamento. Não é? Porque protege a vida como valor. Isso vale também, por exemplo, eu estou só lançando alguns princípios para vocês entenderem. Tem muita coisa para falar, é claro, mas eu preciso resumir isso aqui para entrarmos no assunto do aborto, né? Mas, e da interrupção também da vida. Mas, até pensando com relação à natureza, né? Vamos pensar com relação à natureza. Por exemplo, o sexto mandamento é o que nos obriga moralmente a preservar a natureza. A natureza é vida. Árvores são vida. Os animais são vida. Ou seja, o sexto mandamento nos obriga, a nós seres humanos, porque os animais, ou seja, a fauna e a flora, não têm um dever moral. Nós, que não somos animais, como alguns gostam de ficar usando esses termos, que para mim são tolos, não é? Mas nós, que somos imagem e semelhança de Deus e somos seres morais nesse sentido, que temos consciência, não é, e capacidade de compreensão, nós somos obrigados moralmente a proteger a natureza por causa do sexto mandamento. Nós temos que proteger a vida, certo? Por isso temos que proteger. Por isso que, por exemplo, é corretíssimo, não é, campanhas de proteção ao meio ambiente. Isso é correto. Está corretíssimo. Certo? Proteção do meio ambiente não é uma pauta, não deveria pelo menos, mas não é uma pauta, não é um princípio, por exemplo, progressista ou esquerdista, ambientalista nesse sentido. Né? Eu estou pensando na questão da esquerda. Não. Proteger a natureza é um princípio bíblico que vem, não é, do sexto mandamento. Nós precisamos proteger a vida, ok? Para que a vida animal ela continue, ela prossiga. Né? Agora, não se pode haver uma confusão de imaginar bem assim. Então, já que o sexto mandamento nos obriga moralmente a proteger a vida, significa dizer então que vamos nos tornar veganos. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é? A natureza deve ser protegida para servir ao ser humano. Então, se tem uma coisa muito bem estabelecida na natureza quando Deus a criou, é que a natureza como um todo serve ao ser humano. Esse é o ponto, certo? Hoje existe uma disparidade, falta de harmonia? Claro. Por quê? Porque nós caímos, nós pecamos, então nós somos imperfeitos. E toda a natureza se tornou corrupta por nossa causa. Então nós criamos um problema, ok? Mas o princípio essencial, ele permanece. A natureza serve ao ser humano. Não é? E aí, usa a imaginação, né? É só você pensar. Nós plantamos para o nosso sustento, nós criamos gado para o nosso sustento, então tudo tem a ver com isso. Com a necessidade, não é? Com o desfrutar de nuances, de sabores, tem muita coisa envolvida, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aí, não, mas o ponto é esse, é compreender que sim, como cristãos, nós temos um dever moral para com a natureza, para protegê-la. Né? Alguém já se perguntou, por exemplo, por que maltratar um bichinho? Maltratar, eu digo, é pecado? É por causa disso. O que justifica, por exemplo, eu como cristão repreender alguém que está maltratando um cachorro, né, um gato, algum animal? Não é? É justamente o princípio do sexto mandamento. Eu posso, nesse sentido, a partir do entendimento da palavra de Deus, repreender alguém. Porque não faz sentido. Você está tentando contra uma vida, né? Para quê? Qual o seu objetivo? Você está, por exemplo, é um animal criado para abate, né? Não é. Você não tem necessidade, não há nada que na própria natureza que justifique, não é? Você não pode apresentar uma carência para fazer isso. Não pode. Logo, o sexto mandamento protege aquela vida animal. Assim como florestas, etc. Tá? Então, isso é um ponto importante. Ok? Então, lançando esses princípios sobre o valor da vida. Então, lembre-se disso. O sexto mandamento, ele protege o valor da vida, ele protege a vida. Então, para isso que o Senhor nos deu o sexto mandamento. Não matarás. Agora, a pergunta vem, não é? E a questão do aborto? Nós estamos vivendo uma situação, atualmente, onde movimentos revolucionários, como, por exemplo, o feminismo, não é? E o feminismo com outros ismos, não é? Trabalham em favor do aborto.
não é? Há muitas pessoas que clamam, não é, para que o aborto seja legalizado, com várias desculpas que eu não vou ficar falando aqui, mas que não tem o menor sentido, né, porque usam desculpas esfarrapadas para justificar um assassinato. No fim é isso. Mas isso tem acontecido, e nós como cristãos temos que entender um pouco desses princípios, né, especialmente porque o que eu estou falando aqui não é direcionado a pessoas que não são de igrejas. Né? Eu estou falando direcionado a pessoas que são cristãs, pessoas que frequentam a igreja. Não é? Porque lá fora eu sei que o mundo está uma bagunça, mas nós cristãos, para que possamos ser luz neste mundo, nós precisamos entender essas coisas. Como é que eu vou brilhar no mundo e trazer novas ideias, ideias corretas, bíblicas, se eu não entendo essas coisas? Não faz sentido, né? Eu vou ficar sem uma resposta para o mundo. Então, a pergunta, então, o que é o aborto? Né? Então, é uma aula para nós cristãos, tá? O que é o aborto? Nós precisamos definir isso aí. Porque, às vezes, existe uma desconstrução do que é o aborto. Pessoas estão tentando cada vez mais tratar o aborto como uma coisa que não é grave. Né? E as pessoas que são abortistas, elas não querem se ver como realmente são. Então precisamos entender o que é o aborto para saber o que essas pessoas estão sendo atualmente. Tá? Então, o que é o aborto? Não é? O aborto é literalmente o controle de natalidade que se consuma por meio do assassinato de bebês no ventre de suas mães, no ventre materno. É isso que é o aborto. Tá? Não há uma outra definição, não é, que não siga esse princípio que seja correta. Aborto é assassinato. Então, o aborto em si, não é um absurdo e totalmente antinomista, anticristão. A prática do aborto é uma prática diabólica, terrível nesse sentido, antinatural. Abortistas, não é, são ou assassinos, não é, porque eles já abortaram ou promovem ainda, não é, o aborto, ou simplesmente eles promovem, concordam com o aborto, não é, e realmente procuram até fazer propaganda para isso. Por conta disso, por entender que o aborto é um assassinato, cristãos não podem ser abortistas. Por quê? Porque uma vez que o aborto é um assassinato, não é? Então ele está atentando diretamente contra o sexto mandamento, que protege a vida, que nos foi dado para a preservação da vida. Então esse é o link que temos que entender aqui. Não adianta fantasiar e tentar pintar o aborto, não é, de uma forma que ele não é. O aborto é assassinato, tá? Esse é um ponto importantíssimo para nós cristãos, ok? Então, continuando. Entendendo que o aborto é isso, e para nós isso está resolvido, né? Eu pressuponho que quem está assistindo esse vídeo já tenha isso definido na sua mente. Eu espero que sim, porque, como já disse, cristãos genuínos não são abortistas. Eles não podem, nesse sentido, não é? Mas quem é o senhor para falar que alguém não pode? Então, se a pessoa é cristã, se eu digo assim, eu sou um cristão, então eu me obriguei, nesse sentido, a seguir, não é, os princípios cristãos. Do contrário, eu não devo me chamar de cristão, não é? Porque não faz sentido. Então, eu faço parte de uma congregação, de uma comunidade. Eu me obriguei, tá, a seguir, não é, os princípios daquela comunidade. Então, eu não posso ficar reclamando depois, por que é assim? Não existe isso. Quando eu me tornei um cristão, não é, e aprendi a doutrina, não é, os princípios, eu me submeti àquilo, então eu aceitei como verdade. Logo, eu estou moralmente obrigado àquilo. Não é? Esse é um ponto importante. Isso é bem lógico, na verdade, mas há pessoas que podem dizer que são cristãs e ficam dizendo também que apoiam essas pautas. Isso está totalmente errado. Então, a minha palavra para quem diz que é cristão e abortista, né, é se converta, porque você não conhece a Cristo. Você não conhece a palavra de Deus, não conhece nada. Então, vá aprendendo sobre o princípio que a lei de Deus ensina. Tá? Proteção da vida. Ok? Agora, observe. Entendendo isso, então, vamos para a pergunta. Sabemos o que é aborto, o que é assassinato. Mas o que é, então, a opção por evitar a gravidez? Evitar os filhos, tá? A resposta direta vai ser justamente essa. Assim como eu falei com o aborto, controle de natalidade, não é, que usa como meio, como método, o assassinato de bebês no ventre das suas mães, ok? O que é, então, o evitar os filhos? É também um controle de natalidade, feito por métodos anticoncepcionais diversos. Desde o uso de camisinha, que é o preservativo,
ou pílulas do outro dia, e vários medicamentos, injeções, não é? Vários meios empregados, desenvolvidos para evitar a gravidez. Tá? Isso é evitar a gravidez, literalmente, né? Um outro método que também coaduna com isso, que tem a ver com o evitar a gravidez, é, por exemplo, pode ser também, também um método anticoncepcional, digamos assim, né? Mas no caso ele é um pouco mais avançado, não é? E em muitos casos é definitivo, que são os procedimentos cirúrgicos. Então, casais, muitos deles acabam optando, né? Ou por não terem filhos nenhum, então eles vão lá e pedem para o médico fazer um procedimento cirúrgico para impedir que eles tenham filhos, né? Eu não sei como se chama a cirurgia na mulher, mas no homem é vasectomia, por exemplo, tá? Vocês já devem saber disso aí. Mas, mais uma vez, é um método de controle de natalidade, certo? Onde a pessoa vai impedir com que crianças venham nascer, porque elas não vão ser mais fecundas nesse sentido, tá? Então, para que o assunto não seja tão impactante, não é? Geralmente se usa um outro termo. Né? Eu estou falando controle de natalidade, não é? Colocando o nome que é o nome ideal, não é? O nome correto, o nome apropriado. Mas muitos preferem chamar de mero planejamento familiar. É uma maneira, na verdade, né, para que a pessoa sinta um certo alívio emocional. Não é? Planejamento familiar, simplesmente isso. Mas o fato não é, que todos esses métodos são anticoncepcionais e, por isso, eles são métodos que procuram um controle de natalidade, um controle de nascimento. É o ser humano determinando quem é que vai nascer e quem é que não vai. Então, na prática, é justamente isso, certo? A pergunta é: evitar é tão grave quanto o aborto? Usar anticoncepcional é tão grave quanto o aborto? Podemos colocar isso de maneira equilibrada como se fossem iguais? Tanto o evitar por meios de métodos anticoncepcionais, como também o aborto, como se fossem iguais? A minha resposta é sim e ao mesmo tempo não. E eu vou explicar o porquê. Vamos entender, tá? O aborto fere o 6º mandamento, não matarás, porque é literalmente um assassinato, ok? Ou seja, o aborto interrompe a vida, impede que a vida cresça e se desenvolva, certo? Não temos, então, o direito de interromper a vida. O 6º mandamento, ele nos ensina justamente isso. Ele ensina que nós não temos o direito de fazer isso, tá? Então, Deus não deu o direito de decidir, não é, de nós mesmos, é o ser humano, decidir se alguém vive ou morre dessa forma, tá bom? Então, o aborto não pode ser tolerado por cristãos, não é? Exceto, ouçam bem o que eu vou dizer aqui agora, exceto se a vida do bebê, numa gravidez de risco, não é, colocar em risco real, não é, a sua mãe. Ou seja, se prosseguir com a gravidez tiver como consequência direta e comprovada a morte da mãe, então, nesse caso, não há um problema com o 6º mandamento. E eu explico por quê. Tá? Porque não existe, nesse sentido, uma escolha de nossa parte pela morte, mas pela vida. Estão dando para entender o princípio? Aqui, quando nós falamos de uma situação como essa, que é especial, não é? Estamos apontando aqui, na verdade, para o fato de que quando acontece uma situação como essa, em que a gravidez ela representa um risco real para a mãe, e a mãe vai morrer, e os médicos já apontaram isso, olha, ela vai morrer, ela não vai suportar, não é, ter um filho, ok? Então, a atitude, não é, definida pelo casal ali, digamos assim, de salvar a vida da mulher, da mãe, não é um assassinato, porque a escolha, a opção que se faz não é pela morte, mas é pela vida. Quando você pensa num aborto, a opção que se faz é pela morte, entendeu? Quando se aborta, se decide matar, sem que haja, nesse sentido, uma causa justa, não é? Algo que possa realmente ser explicado. Não. A pessoa ela tem as condições naturais apropriadas, não é, no seu próprio corpo para ter o filho. Não há impedimentos. Não. Ela quer impedir que o filho nasça. É isso. E pede o aborto, ok? Mas quando é uma situação como essa, não é, a opção que está sendo feita aqui não é pela morte. Não há uma opção pela morte. Entendeu a situação? Mas pela vida. Então eu estou dizendo isso, é uma situação tensa, eu sei, complicada, mas eu quero ressaltar para vocês aqui, é o princípio. O princípio, na verdade, é a preservação da vida.
Isso é muito importante, tá? Então, por isso, na prática, mesmo que esteja acontecendo um tipo de aborto ali, conceitualmente não será um aborto, tá? No sentido que eu estou falando, ou seja, não está ferindo o sexto mandamento. Não é um atentado à vida nesse sentido. Tá? Não, o objetivo não é a destruição da vida. Esse é um ponto, tá? Então, tanto é assim que se marido e mulher, conscientizados pelos médicos de que a gravidez representa um risco, não é, real à vida da mãe, podem, por uma questão de fé, por exemplo, né, buscarem auxílio de Deus em oração, confiando no Senhor, confiando que Deus pode fazer um milagre, não é, e permitir viver a mãe e o filho. Então, eles podem prosseguir, porque, mais uma vez, a luta é pela vida, é em favor da vida e não pela morte. Então pode acontecer isso também. Às vezes o casal é conscientizado de que, olha, se prosseguir, ela vai. Existe uma grande possibilidade da sua esposa não resistir. Mas eles podem, como cristãos, de repente, não é, insistirem nisso e confiar em Deus. Não é? Quem pode os impedir nesse sentido? Ninguém. Eles estão, na verdade, lutando pela vida. O desejo deles é que a família, não é, ela se desenvolva, que o filho venha a nascer, que todos fiquem bem. Então eles querem isso aí, tá? Então a luta é pela vida. Esse é o princípio, tá? E mesmo se acontecer, não é, de um dos dois morrer, por exemplo, a mãe ou então o bebê, não há uma quebra do sexto mandamento, porque o propósito não é a morte, mas a vida. Entendeu? O propósito não é a morte, mas é a vida. Não é? Então, percebam que esses princípios, ou o princípio, né, do sexto mandamento, ele é importantíssimo para compreendermos essa questão, tanto de aborto como também, não é, do evitar filhos, nesse sentido, tá? Isso é muito, muito importante mesmo, certo? Mas então, continuando. E o evitar, não é? Os anticoncepcionais. O evitar, então, é a prática mais comum que nós temos na sociedade, né? Claro. Existem muitas pessoas que estão militando em favor do aborto, mas o fato é consumado que boa parte das pessoas, elas fazem uso de anticoncepcionais, né? O que deixa triste, muitas vezes, é que o uso de anticoncepcionais tem sido cada vez mais comum também para cristãos. Há muitos cristãos que realmente fazem uso disso. Vocês podem observar, é uma questão muito simples de ver. Não é? Digamos que, no contexto em que nós estamos, está nascendo menos pessoas. Né? Por quê? Porque realmente a nossa geração já abraçou essas ideias de controle de natalidade, já abraçou, não é, as mentiras das ideologias aí fora de que filhos são um problema. Então, para que ter filhos? Não é? E várias razões que apresentam aí que são todas falsas, na verdade, são falácias. Mas, infelizmente, por conta de muitos problemas assim, não é? De má compreensão bíblica, não é, de reflexão séria no assunto, muitos membros de comunidades também, né, estão simplesmente deixando a questão dos filhos como se fosse uma coisa que não é necessário, que não é uma coisa boa, como se não fosse uma bênção nesse sentido. Isso é um perigo, isso é um problema real, tá? Infelizmente eu digo isso. E o sexto mandamento, pensando agora no princípio da vida, não é, da proteção da vida, também tem algo a dizer sobre o controle de natalidade, mesmo, não é, este que é aceitável pela maioria na população, inclusive os cristãos. Então, digamos que o sexto mandamento, ele não só fala a respeito de literalmente o assassinato lá, a respeito do aborto, mas também toca nesse assunto, não é, do controle de natalidade. Então, a questão de evitar, não é, ter filhos é uma corrupção do casamento. Isso é um ponto importante. Não é? O não querer ter filhos, o optar por não ter filhos, ela é uma corrupção do casamento. Tá? Então, se nós vamos analisar bem, não é, o propósito do casamento, né, mais uma vez, nada que Deus nos ordenou em sua palavra é sem razão, é sem propósito. Entendeu? Não existe isso de é assim porque é assim. Não existe é assim porque é assim. Há uma razão de ser. Há um princípio, não é, que explica aquilo. Então, quando Deus deu o casamento, não é, quando ele criou homem e mulher, ele os criou para se complementarem. Certo? Homem e mulher foram criados naturalmente por Deus um para o outro. Então, no casamento, nessa união de homem e mulher, não é, Deus deu certos propósitos, certos objetivos, que são muitos na verdade. Mas eu vou, por exemplo, me concentrar em dois, tá? Não nessa ordem exatamente, mas no casamento, por exemplo, homem e mulher, eles têm a
alguns privilégios, não é? Que são referentes ao prazer. Deus nos criou também para o prazer nesse sentido. Então, muitas coisas existem no mundo que nos alegram, que nos entretêm, não é? E que nos dão prazer. O sexo é uma delas, não é? O sexo ele é uma bênção nesse sentido para o casamento, né? Essa é uma finalidade dentro do casamento também. Então, algo que o casal desfruta, como também propósito de Deus, é o prazer mútuo, é compartilhar esse prazer, ok? Isso é um ponto muito bom. E, na verdade, essa é a parte do casamento, é um aspecto do casamento que a maioria das pessoas querem desfrutar. O que elas não querem? Elas não querem a outra parte do casamento. E qual é a outra parte do casamento? A procriação. Entendeu? O casamento foi estabelecido por Deus, certo? Para que homem e mulher, não é? Unidos assim, eles tenham prazer, não é? Para que a vida deles seja mais alegre, nesse sentido eles desfrutem, mas também para a procriação, tá? Então tem vários outros princípios importantes aí, mas esses dois, não é? Nos bastam aqui para compreendermos, não é? O que estamos desenvolvendo desse assunto, tá? Então um ponto muito importante. Então, um dos objetivos basilares do casamento é a procriação, é o ter filhos. Isso é básico no casamento, tá? A própria natureza identifica o seu propósito. Né? E ainda temos, na verdade, a revelação de Deus, que nos ensina isso. Você que é um cristão sabe disso aí muito bem, porque você lê a Bíblia, não é verdade? Né? Então, quando um casal cristão, observem bem, como que o sexto mandamento vai chegar aí também, tá? Então, quando um casal cristão faz a opção, não é, por evitar os filhos, por não ter filhos, eles precisam responder seriamente o porquê disso. Qual a razão para não ter filhos? Eu não estou dizendo que não é uma possibilidade. Não, a possibilidade de não ter filhos existe. Mas qual a razão? A razão não pode ser aquilo que o mundo apresenta. E está muito na moda isso de cristãos estarem usando argumentos exportados, né? Exportado é aquilo que vem de fora. Então quer dizer que o cristão moderno, ele fecha a sua Bíblia, ele não se importa com o estudo sério da palavra de Deus, não procura auxílio, não é, em boa literatura cristã sobre o assunto, não é, mas especialmente na Escritura Sagrada, mas procura importar, não é, princípios que não são cristãos, para justificar as suas práticas. Isso acontece em várias frentes nas igrejas. Até a ordenação feminina, se você for analisar bem, vem de argumentos, não é, que são exportados. Eles vêm de fora. Eles vêm de fora. Tá? Eles não são bíblicos. Então, o cristão, ou o casal cristão, que diz, nós optamos por não ter filhos, eles precisam pensar bem sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, não é, da sua lei, e eles devem responder, ok? O porquê disso, tá? Então, vamos pensar aqui, talvez em algumas razões para evitar filhos. Vocês já até perceberam isso quando eu falei sobre aquela possibilidade de representar um risco para a mãe, por exemplo, né? Mas, vamos lá, a razão para evitar, não é, o ter filhos tem a ver com a falta, não é, de dons necessários. Quando é que alguém pode dizer bem assim, olha, eu não posso ter esse privilégio, né, de ter filhos com minha esposa, porque nós não temos os dons necessários para isso. Isto é, ou ele ou ela são estéreis. A mulher é estéril, o marido é estéril, eles têm realmente problemas, não é? De saúde com relação a isso, e outros problemas também relacionados à saúde, do mesmo jeito, que são vários, na verdade, né? Nós não temos controle disso aí, não. Então, essa é uma razão. Entendeu? E você percebe que existe um problema na natureza. É de uma ordem natural esse problema. Não é? Exemplo. É certo, o exemplo que eu falei antes, que uma mulher morrerá, esse é um outro exemplo, não é? Porque, de repente, eles não, sei lá, não fizeram um exame, não sabia da doença, mas quando a mulher engravidou, né, a irmã engravidou, então os médicos dos exames disseram, olha, infelizmente, não é, há um problema sério aqui e a vida da sua esposa está em risco. Aí lembra do que eu falei. O sexto mandamento nos ensina a proteger a vida. Então a opção é pela vida. Então há uma razão profunda, séria, não é, que merece toda a atenção, não é, desse casal, da igreja e etc. Tá? Então um ponto importante, a opção sempre é pela vida. Lembre-se disso. Tá? Podemos falar literalmente, por exemplo, das questões de saúde, que são diversas.
Essa é uma delas, mas são diversas questões de saúde que nós não temos controle. Por isso o casal precisa avaliar a sua própria vida. Entende? O casal tem que avaliar a sua própria vida. Eles não devem, como cristãos, simplesmente aceitar a agenda de fora. Vamos fazer isso por conta da agenda que vem de fora. Não. Não é? Nós temos que olhar para a nossa própria vida, à luz da palavra de Deus, para que possamos verificar se realmente há uma razão para que nós não tenhamos filhos. Tá? Então, por questões de saúde, não é, há como justificar, não é? Pois essa preocupação e esse cuidado não atenta contra a vida, muito pelo contrário, protege a vida. Está protegendo a vida. É pelo bem da vida. Não tem o objetivo de simplesmente você descartar, não é, a possibilidade de uma gravidez como se não fosse nada. Olha a diferença que isso é. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Então, quando o sexto mandamento ordena não matarás, isso significa, não é, que não podemos interromper a vida, mas também, não é, que não podemos impedir a vida de acontecer ou de iniciar. Então, por isso que eu falei que tanto o sexto mandamento, não matarás, toca na questão do interromper a vida, que é o aborto, o assassinato, como também na questão de impedir que a vida sequer aconteça. Entendeu? Porque ele deve proteger a vida. Ele foi dado para proteger a vida. É o valor que ele defende, a vida. Né? Se alguém é impedido, ou pelo menos se há um impedimento antes da concepção, isso está indo contra a vida. Ok? Então, os anticoncepcionais fazem justamente esse trabalho. Eles são abortivos também nesse sentido. Não é? Mas é uma questão de aborto antecipado. Né? Você está abortando nesse sentido quando uma pessoa usa anticoncepcionais ou mantém essa prática do uso de anticoncepcionais ou então faz a opção por alguma cirurgia, essa pessoa está antecipando o aborto, porque ela está abortando a possibilidade de ter filhos. Entendeu? Ela está abortando a possibilidade de ter filhos. Né? Então está impedindo que uma concepção aconteça. Ok? Essa palavra que eu vou falar aqui não existe, né? Eu acho que não, pelo menos. Se existir, vocês falam aí, mas eu acho que não. Né? O anticoncepcionalismo, então, é abortismo do bem. Né? Por que eu usei esses termos assim, dessa forma? Tá? Porque, por exemplo, no contexto de hoje, vocês já ouviram falar do ódio do bem? Quem está acompanhando na internet sabe muito bem que esse termo já é usado hoje para, por exemplo, denunciar a hipocrisia da turma progressista. Né? Por quê? Porque os progressistas são os que mais falam contra o ódio, mas são as pessoas mais odiosas que tem. Quando você ouvir alguém, por exemplo, atacando outras pessoas, chamando-as de fascista o tempo todo, fascista, essas pessoas que estão chamando os outros de fascistas, elas são as fascistas, porque elas não toleram os outros, entendeu? Elas usam o termo como discurso para se autoafirmar como ser defensoras do bem quando elas atentam contra a liberdade dos outros. Então, essa questão do ódio do bem é justamente isso, né? Existe o ódio odioso, e esse ódio, na verdade, ele está ligado a quem? A pessoas que podem odiar, porque elas são pessoas do nosso lado. É o tal do ódio do bem. Então, o princípio aqui é o mesmo, não é? Ou seja, a luta contra a natalidade, né? O impedimento nesse sentido da vida, ele é permitido, não é? Desde que ele não seja o aborto em si, certo? Nós estamos usando um outro método. Se você mudar de método, impedir a vida está valendo. Quando se aceita, não é, a cirurgias e etc. Lembre-se do que eu estou falando. Eu estou falando sempre para pessoas que são saudáveis. Eu já até expliquei isso, né, sobre situações especiais. Eu estou me referindo à exortação para pessoas saudáveis, para cristãos saudáveis, que não têm impedimentos nesse sentido para terem filhos, não é? Então, a essas pessoas, não é, para muitas delas, a ideia do ódio do bem funciona aqui. Porque a vida pode ser interrompida sim, desde que o método não seja aquele, seja outro método. Entendeu a lógica? Então, o método do aborto, literalmente o assassinato, eu rejeito. Mas eu posso interromper a vida de outra maneira, que não é me precavendo nesse sentido para que sequer a vida tenha um início.
Basicamente é isso aqui, tá? Então, um raciocínio muito simples. O sexto mandamento, então, pense nisso aqui, ó. Se o sexto mandamento protege a vida, como proteger, não é, a vida que não acontecerá por ser impedida de ser gerada, por exemplo, né, de ser concebida? Nós passamos a existir aqui neste mundo na concepção. Né? Não é quando nós nascemos, é antes disso. Né? Por isso há um debate científico que para mim é tolo. Né? Esse debate é tolo. Não é o científico em si, não. Tá? Até me corrigindo aqui. É o debate ideológico em cima da ciência, que esse é o problema. Né? O problema é a ciência não tem um problema nesse sentido. Eles só estão fazendo o trabalho deles. O problema vem quando os grupos ideológicos, políticos, tentam se intrometer na ciência para querer torcer a ciência para o seu lado. Esse é o problema. Então, o debate sobre quando a vida começa. Ora, nós somos cristãos, né? Nós sabemos quando a vida começa. Né? E a própria ciência em si, com seus instrumentos, não consegue determinar isso. O que nos vai explicar, então, é a Escritura. Nós somos cristãos. A vida começa na concepção, é antes do nascimento. Quando o homem e mulher têm as suas relações, não é? E acontece, não é, esse encontro do espermatozoide, né, com o óvulo nesse sentido, ali a vida, não é? Quando há a fecundação, ali a vida começa. É ali que nós somos alguém já. Entendeu? Então, basicamente como é que o sexto mandamento vai ser aplicado, não é, a uma vida que já está sendo impedida de acontecer. E é isso que é importante aqui entender, tá? Alguém impediu. Ou seja, no fim, se aborta, não é, não a vida que começou, mas se aborta, nesse sentido, a possibilidade da vida começar. Entendeu? Você aborta não a vida que começou, mas a possibilidade da vida começar. Né? Para não ter que lidar com as consequências que a vida traz. Ora, não é justamente por isso que o pessoal aí, desses movimentos sociais e dessas pautas de militância, não é por isso que eles militam, eles querem promover aborto, né? Muitas mulheres, muitos homens também que promovem essas pautas, né? Eles querem justamente isso. Eles querem desfrutar somente de um benefício que é do casamento, que é o prazer sexual. Eles querem essa parte, mas eles não querem as responsabilidades. Eles já sabem, né? Porque todo mundo sabe, que ninguém é maluco, né? Que as consequências possíveis de um ato sexual, nesse sentido, é uma gravidez. Uma consequência possível, por exemplo, né? Uma consequência possível, não é, de um ato sexual é uma gravidez. Entre um homem e uma mulher. É uma gravidez. Então eles já sabem e quando fazem o sexo, eles estão assumindo esse risco. Né? Eu não estou nem tocando na questão, não é, em qual instituição eles estão fazendo isso. Né? Se no casamento, o que é algo santificado, não é, permitido, ordenado e uma bênção para quem é casado, mas fora do casamento isso nem se conta. Isso aí já está fora, já está bem longe, a situação ainda é pior. Certo? Mas o ponto é esse, o mundo é assim, o mundo quer libertinagem sexual para poder desfrutar do prazer sem ter as suas consequências, que é a responsabilidade por cuidar de um filho. E qual a solução que o mundo oferece? Aborta, mata. Não é a lógica do meu corpo, minhas regras? Não é assim que eles agem? É desse jeito. Então, aqui, nesse sentido, o que acontece com relação aos anticoncepcionais, ou especialmente, por exemplo, a questão da vasectomia, ou então qualquer outro procedimento cirúrgico que impeça a pessoa de ter filhos, não é? É que a pessoa está, nesse sentido, optando por abortar a possibilidade de vida existir, de vida acontecer ali. Tá? Então é também um aborto. Então entenda um raciocínio. Quando há fecundação, a vida já aconteceu. Abortar é matar a vida que já existe. Mas quando se usa anticoncepcionais, se impede que a vida aconteça. É isso. Como pode ser normal e aceitável algo assim para cristãos? Irmãos, não faz sentido. Tá? Vou falar de novo para que quem esteja assistindo o vídeo não se engane, não se confunda aqui. Eu estou me referindo à situação específica de casais cristãos que são saudáveis e não têm, portanto, né, impedimentos para terem filhos. Eles apenas não querem por várias razões que no fim não passam de vaidade. Não é? Ou então
ideologia mesmo que entra no coração deles. Tá? Qual o sentido disso para cristãos? Tá? Como literalmente assassinar uma vida no ventre pode ser, por exemplo, não é, algo realmente pior do que impedir que o ventre criado para gerar vida não gere. Nas duas situações, a vida está sendo combatida. Esse é o problema. Nas duas situações, a vida está sendo combatida, desprezada. Tá? Então pense sobre isso. Qual é um dos princípios que tornam relação, e aí eu vou abordar esse ponto, porque esse ponto aqui vai colocar as pessoas que, por vaidade, não querem ter filhos, na categoria de hipócritas. Vocês vão entender agora. Eu estou falando de cristãos, viu? Cristãos. Quem pensa assim e diz que é um cristão é um hipócrita. Vocês vão entender o porquê. Né? Qual é um dos princípios que tornam uma relação de pessoas do mesmo sexo algo inaceitável na Bíblia? Eu sei que você deve ter pensado o sétimo mandamento. Eu espero que tenha pensado isso, né? Porque o sétimo mandamento, ele fala da ordem moral, da sexualidade. Ele protege a pureza sexual. Então, tudo aquilo que foge dos princípios da natureza dada por Deus para o homem e para a mulher constitui esse pecado contra esse mandamento, certo? Mas o ponto aqui está além, não é? Ele não só toca o sétimo mandamento, mas lembre-se que a ênfase nossa aqui é o sexto mandamento. Então, está tocando também no sexto mandamento, porque tem a ver com a vida, com a proliferação da vida. Então, o que é na Bíblia que mostra que a relação de pessoas do mesmo sexo não faz sentido e é algo inaceitável na Escritura Sagrada, pela lei de Deus? Um princípio simples. H mais H não gera filhos. M mais M não gera filhos. Entendeu? A ordem da natureza dada por Deus. Ok? Ou seja, a prática, então, homossexual é essencialmente também um controle de natalidade. Às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Mas a essência, né, a base é justamente essa. Né? Uma sociedade homossexual, nesse sentido, ela não pode existir. Né? Não tem como, porque não há como você proliferar, você levar as gerações à frente, porque não haverá geração. Esse é o ponto aqui. Tá? Essa é a ordem natural. Né? Imagine se em toda a natureza, todos os animais, eles abandonassem, nesse sentido, a prática sexual, e também os homens juntando a tudo isso, né? Do sexo oposto para o sexo igual. Como que todas as raças do mundo, não é? Pensando nos animais, como também na raça humana, como que isso iria à frente? Né? Então, isso é tão óbvio, tão claro, né? Que não faz sentido. Agora, entendendo o que eu disse, né? Imaginem um casal cristão que optou por não ter filhos, não é? Não por razões especiais de saúde ou risco da vida presente. Eu estou falando de um casal que não tem nenhum problema. Um casal que não tem nenhum tipo de problema, doença, não tem problemas nesse sentido, não é, que impedem esse casal de conseguir realmente fazer com que uma família cresça ali, não é, e tenham muitos filhos e tudo mais. Né? Então, por razões especiais de saúde, tá? Mas apenas por razões, a opção desse casal é apenas por razões que no fim são vaidade, não é? Razões do tipo, mas eu não tenho muita grana, sabe? Eu não quero ter um filho pobre. Eu não tenho muita grana. Né? Por essa lógica, então, pobre não teria filho, não é verdade? Eu não tenho muita grana. Ou então, eu não quero estragar o meu belo corpinho. Né? Eu me acho muito bela, muito belo, e eu quero preservar o meu belo corpinho. Não é? Ou então, filho dá trabalho demais, tá doido, a pessoa tem que renunciar muito a guardar a própria vida para dedicar a filho, para ensinar filho, para cuidar de filho. Eu sou mais eu me amo, eu me quero bem, né? E somente eu, né? Então, ou então, eu acho que eu não nasci para ser pai ou para ser mãe, eu não tenho um dom para isso, não é? Mesmo que tenha todos os dons dados por Deus, né, naturais para isso.
a pessoa usa vários argumentos que, no fim, como vocês ouviram agora, todos eles são vaidade. Imagine alguém desse jeito, um casal, que optou por não ter filhos por questões vaidosas, não é? Dizendo a dois homens que estão juntos em uma relação, ou duas mulheres que estão juntas em uma relação, não é? Dizendo para essas pessoas, H mais H não gera filhos, M mais M não gera filhos. Isso não sou hipócrita, não. Porque o próprio casamento deles, embora hétero nesse sentido, não está produzindo filhos, sendo que eles têm condições para produzir filhos. Eles têm os dons dados por Deus. Ele é saudável, ela é saudável, está tudo bem nesse sentido, não há impedimentos neles. Deus deu o dom a eles para terem e eles optam por não ter. Eles também estão fazendo o controle de natalidade, tanto quanto uma relação, não é, de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a verdade é que casais cristãos saudáveis muitas vezes fazem opção por não terem filhos, não é? Não por razões especiais, como já citadas, não é? De proteção à vida, por exemplo, como também já citei, mas por desprezo da proliferação da vida humana, por desprezo da família, por desprezo da maternidade, da paternidade. Essa é a razão. Quem faz a opção de não ter filhos, não é, quando recebeu de Deus todos os dons necessários para isso, está fazendo deliberadamente como o mundo, não é, exatamente como o mundo, controle de natalidade. Impedir que uma vida aconteça não é essencialmente pior que tirar uma vida. Porque de todos os jeitos, todas as formas, a vida em si, ela é atacada. Entende? Ela não é preservada, continuada, protegida. Isso fere terrivelmente o sexto mandamento. Tá? Então, só lembrando disso. Impedir a vida de acontecer é tão mal e quebra o sexto mandamento tanto quanto matá-la no ventre. Isso é um ponto importante, tá? Ponto muito importante. Mas eu vou apresentar aqui algumas razões confessionais, tá? Por exemplo, no Catecismo de Heidelberg, pergunta, a alergia do Senhor 40, não é? Pergunta 105, temos 3 perguntas e respostas aqui que são importantes para refletirmos bem também sobre isso. Tá? Então diz bem assim, olha. O que exige Deus no sexto mandamento? Resposta, que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações, por mim mesmo ou através de outros. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, aliás, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também o governo empunha a espada para impedir os homicídios, como eu falei lá sobre Romanos 13, né? Então, notem bem como essa pergunta e resposta a respeito da exigência do sexto mandamento é importante para nós, não é? Porque fala sobre, por exemplo, eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar literalmente o meu próximo por pensamentos, por palavras ou gestos, e muito menos por ações por mim mesmo ou através de outros, ou até usando outros meios também. Antes disso aí, eu devo fazer morrer todo o desejo de vingança. E aí tem um ponto importante, né? Como o sexto mandamento, ele protege tanto a vida que ele não está dizendo apenas para que a pessoa não faça mal ao outro nesse sentido, atente contra a vida do outro, mas não atente contra a sua própria vida. Por isso eu não devo, como cristão, me expor a situações de perigo, né? Então a turma aí que gosta de, eu vou ser radical, vou ser radical, e quer ficar fazendo coisas que literalmente colocam sua vida em perigo, essas pessoas também estão indo contra o sexto mandamento. Porque não estão valorizando a vida. É como se a vida para elas não fosse nada. Tanto faz se eu perder a vida. Não deve ser assim. Tá? Deve haver uma proteção da vida nesse sentido também. Mas avançando. Eu estou citando isso aqui para vocês perceberem como que os princípios, né, confessionais também combinam com tudo que eu já estava falando antes. Então observe, pergunta 106. Mas esse mandamento fala somente de matar? A resposta, ao nos proibir de matar, nos ensina que detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Então, até dá um princípio importante, né, para falar que Deus está, nesse mandamento, proibindo também, não é, a raiz do assassinato. Não é? Então, é a raiz daquilo que atenta contra a vida. Entendeu?
não é somente a questão das ações, não são somente as questões das ações, né, das atitudes, mas também daquilo que se tem no coração, né, e da própria raiz em si, dos princípios. E aí a pergunta 107, então basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? E a resposta, não. Deus, ao condenar a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, nos ordena a amar os nossos inimigos como a nós mesmos, a demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com ele, a protegê-lo do mal, tá? O tanto quanto pudermos e a fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então, esses princípios que eu li a vocês, não é? Pensem a respeito desses princípios e compreendam como é que nós vamos aplicar esses princípios, não é? De amar o próximo, sendo que nós estamos impedindo que o próximo exista, que ele venha a nascer. Entende o problema aqui? Tá? O problema, tá? É um problema. O problema é quando o ser humano deliberadamente quer fazer isso. O ser humano quer ser detentor do poder de controle de natalidade. Esse é o problema, tá? Então, imagine se eu e minha esposa fôssemos o único casal saudável sexualmente em toda a humanidade, né? E então pudéssemos ter filhos. Imagine que nós fôssemos os únicos. Todo o resto, não é, nasceu totalmente estéril e impossibilitados de terem filhos. Somente eu e minha esposa temos saúde para isso. Imagine agora que mesmo sabendo disso, eu resolvesse, não é, fazer uma vasectomia. Se eu resolvesse, não é, tirar essa minha possibilidade de ser um gerador de vida. Isso para vocês parece uma coisa boa? O que eu estaria fazendo? Decretando o fim da humanidade. Entendeu o que eu estou falando aqui, não é? De uma maneira muito ilustrativa, né? Para aguçar a nossa imaginação nesse sentido. Pense sobre isso, tá? O ponto aqui é o princípio e não os personagens, tá? O princípio, ok? Então, ora, alguém já fez isso, tá? O que eu disse aqui não é uma novidade, não. Alguém já fez isso. Já fez isso. O primeiro casal tomou um anticoncepcional chamado pecado. E assim impediu a vida antes de sua geração, antes de sua concepção, antes de seu nascimento, antes de terem filhos, tomaram a decisão de pecar e todos, não é? Todos, não só somos nascidos em morte espiritual, mas fomos também concebidos em morte espiritual. Por que é que na concepção já somos um pecador? Já somos pecadores? Porque o primeiro casal, né, tomou esse anticoncepcional, né, chamado pecado, esse comprimido abortivo chamado pecado. Tá? Então pensem sobre isso. Agora, pensamos nos princípios confessionais, estamos caminhando já para o final, e eu quero aproveitar e dar um salto para a cultura pop, né? Então, para quem gosta aí do universo da Marvel, dos Vingadores, vai entender bem o que eu quero dizer aqui. Até mesmo porque, nesse ponto que eu vou falar, a hipocrisia rola solta também, tá? As pessoas elas têm uma facilidade para compreender o que está na tela, num filme, mas na vida real, que é a mesma coisa em termos de princípio, elas não aceitam. É até estranho isso aí. Tá? Então, eu quero mostrar como, e aí, aí vem a resposta, tá? A resposta sobre o que a irmã perguntou lá em cima, né? Se não me engano, a irmã Simone Queiroz, ela perguntou, olha, se eu só tenho duas filhas, então, obviamente, eu devo estar fazendo esse processo de impedir de ter mais filhos. Né? Eu não seria um hipócrita nesse sentido. Eu quero dizer nessa última parte que eu sou tão mal, né? Tão mal na vida real quanto um personagem da ficção, que é o Thanos. Eu quero explicar o porquê. Tá? Thanos, não é? Ele é conhecido como sendo um vilão muito poderoso do universo da Marvel. Boa parte da população, não é, que ama também cultura pop, e até que não é tão ligado, mas não sei nem se isso é possível hoje mais, né? Todo mundo é ligado na cultura pop.
assisti os filmes dos Vingadores, tanto no cinema ou em casa, e uma coisa marcante, não é, nos filmes, né, no penúltimo filme, por exemplo, Os Vingadores, foi o tal do estalo do Thanos. Né? O estalo que pôs fim à metade de toda a vida do universo. Tá? Os Vingadores lutaram contra isso, não é? Porque não aceitaram o argumento do Thanos. Né? O argumento que ele teve de salvar a vida, na verdade. Tá? Thanos, ele propôs a ideia de matar sem dor, ok? Metade da vida do universo, porque ele reconheceu, naquele contexto, lembre-se, é o mundo da ficção, da fantasia. Ele reconheceu que o universo tem recursos finitos, ou seja, os recursos do universo se acabam, né? Foi isso que ele teve em mente. E, segundo o Thanos, a sua atitude para usar as joias do infinito, para poder fazer aquele estalo e acabar com a metade da vida do universo, era para poupar recurso para que a outra metade pudesse viver feliz, com abundância, sem ter medo da fome. Tá? Então, Thanos, não é, queria abortar a vida existente. E, na verdade, foi o que ele fez, né? Que depois aconteceu um processo de reversão. Mas ele queria abortar e foi o que ele fez. Mas os Vingadores, não é, acreditaram na vida, não é, e acreditaram que teria um jeito. Mesmo o argumento de Thanos sendo um argumento forte e um argumento muito parecido com o que muitas pessoas usam hoje para justificar, por exemplo, a interrupção, o aborto, ou então não querer ter filhos, os Vingadores eles acreditaram na vida. Eles acreditaram na vida e eles acharam realmente que a vida não é, deve ser preservada e que nós vamos achar um jeito, uma forma. Thanos não só era um abortista nessa ótica do que eu estou explicando aqui, né, nesse sentido, mas ele tinha como principal motivação o poupar recursos. É o que ele realmente repetia ali. Tá? Era o argumento do Thanos. Seu argumento girava em torno dos problemas no universo, não é, de recursos finitos, fome, problemas financeiros, como é o nosso caso, né? Problemas financeiros. Esses são os nossos argumentos. Existem pessoas ainda piores do que Thanos, tá, no mundo real, pois sua opção por abortar, nesse sentido, ou não ter filhos, é apenas por causa de vaidade. Né? Tem umas pessoas que, então, nem usam o argumento da necessidade, dos problemas reais, mas simplesmente porque querem ser bonitas para sempre, não é? Preferem não ter filhos para não estragar o corpinho. Tá? Eu quero dizer a vocês que eu agi pior do que o Thanos. Isso é uma resposta para a irmã e para outros irmãos também que vão saber disso. Né? Eu agi pior do que o Thanos nesse sentido também. Ou pelo menos como o Thanos. Tá? Não potencialmente, é claro. Estamos falando da vida real, do mundo real, e Thanos é o mundo da fantasia. Thanos matou a metade da vida existente para a outra parte, para que a outra parte vivesse, né? Nesse sentido. Mas ele não esterilizou ninguém. Thanos fez com que a metade sumisse, mas ele não impediu que os que permanecessem vivos fossem... ele não impediu que eles pudessem continuar a vida e terem filhos. Então ele não barrou a potencialidade da vida. Entendeu? Ele, naquela lógica dele, maluca, psicopata, né? Ele, metade da vida do universo vai embora. Mas ele também não colocou nenhum tipo de empecilho para que a metade que ficou pudesse ainda proliferar tendo filhos. Então ele não criou um impedimento para que a vida continuasse a partir dali. Tá? Ele não criou barreiras, não é, para impedir a vida de progredir. O que ele fez foi muito mal. Por isso, nós todos torcemos para os Vingadores. Não é verdade? Inclusive as pessoas que assistiram, muitas delas eram abortistas. No mundo da fantasia, torceram para o Thanos. Torceram para os Vingadores. Mas no mundo real, são do time do Thanos. Essa é a realidade. Mas o que eu fiz, e aí é onde eu falo sobre a minha experiência, o que eu fiz, eu considero como sendo pior até. Né? Eu não deixei a possibilidade de a vida acontecer, porque eu fiz uma cirurgia.
E eu não posso negar que eu me sinto culpado por conta disso. E vou me sentir a vida todinha e não há ninguém que possa me convencer do contrário. Porque o que me convence é a palavra de Deus. E eu reconheço que a minha atitude, ela foi, não é, diretamente contra o princípio do sexto mandamento. Pastor, mas você tem duas filhas. Né? Então, primeiro você teve filhos, no caso duas filhas, para depois fazer esse processo. Sim, mas isso não torna a minha culpa menor. Porque quem sou eu para fazer controle de natalidade? Quem sou eu para dizer quantos filhos eu vou ter assim? Eu sou um cristão. Isso é contraditório para mim. Tá? O que eu vou falar agora para vocês não é para me justificar, não, mas eu posso explicar que há uma razão, não é, teológica ruim e filosófica para as minhas ações do passado. E eu não me justifico por elas, eu continuo dizendo que eu sou culpado. Porque é o que eu sou, culpado. Eu não sou melhor do que o Thanos no mundo lá, da Marvel. No mundo real, eu sou tão mal contra ele, ou seja, eu não sou herói, eu sou um vilão. Né? E essa é a glória do Evangelho. Deus resgata vilões, porque nós somos vilões, sim. Quando eu era mais jovem, e comecei a ter consciência da religião, né, ou então consciência na vida cristã, eu não aprendi de ninguém sobre o valor da família, o valor da vida nesse sentido. Não foi o que eu aprendi. Nunca houve, naquele contexto, preocupação com os mandamentos da lei de Deus. A coisa mais normal, acreditem, mais normal e mais esperada no contexto, quando eu me casei, era, mesmo no contexto de igreja, eu estou dizendo, tá? Tô falando fora não, eu já era membro de igreja. Era, o marido, ele não tem que ser o cabeça do lar, ele não tem que liderar espiritualmente sua família, ele só tem que levar seus filhos para o culto no domingo, ponto, acabou. Ele não tem mais nenhum tipo de responsabilidade. Então eu me casei e me tornei um marido ruim. Um marido fraco. E aí veio a paternidade. E eu me tornei um pai fraco. Um pai ruim, do mesmo jeito. Então, tivemos a nossa primeira filha, não é? Em 2007. Em 2009, a segunda filha. E assim que a segunda filha nasceu, um mês depois, eu tomei a decisão, não é, de fazer a vasectomia. Porque era a coisa mais esperada. Ninguém me repreendeu, ninguém me questionou na igreja. Pelo contrário, eu fui questionado por um médico e também por uma enfermeira, mas não pela igreja. Os meus irmãos em Cristo, naquele contexto, não me questionaram, eles acharam normal isso. Até incentivaram, na verdade, né? É isso mesmo, cara. Vai ficar tendo filho adoidado? Era esse o pensamento. Esse era o pensamento. Quando eu fui fazer a consulta, né, para marcar isso aí, a enfermeira e depois o médico ficaram surpresos porque eu era muito jovem. Eu era muito jovem. Né? Eu tenho 38 anos de idade. Isso foi há quase 17 anos atrás. Né? Quase. No caso, nasceu a segunda, então quase 15 anos atrás. E eu fui procurar. O médico ficou espantado porque me viu tão jovem e falou: rapaz, você é novo demais. Você, você vai se arrepender porque você não usa outra coisa, né? Claro que isso não seria o correto, mas por que você não usa outra coisa, né? Para que vasectomia? Você é novo demais, você vai se arrepender, você não sabe o que você está fazendo. Amanhã você vai acordar e você vai querer ter filhos, porque você vai perceber que não é como você pensa. Mas eu já estava totalmente sujeito, submisso a esse pensamento ridículo, não é, de impedir a vida. De ficar inventando desculpas de que eu sou pobre, eu não tenho condições, e comecei a fazer conta, como todo mundo faz hoje, conta para ter filhos. Conta para ter filhos. Essa é uma mentira que pregaram no contexto do Ocidente e nós ocidentais aceitamos essa mentira maldita, diabólica. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas nós abraçamos essa mentira. Eu abracei essa mentira e eu fiz o que eu fiz. Não é? Depois disso aí foi marcado o dia, fui até para outra cidade, fiz a vasectomia, não é? E até me alegrei e comemorei, e todos acharam isso muito bom, muito massa. Até que um dia, quando já era pastor e continuava pensando assim, eu conheci a fé reformada. Quando eu
E quando eu falo de fé reformada, é fé bíblica. Esse é o ponto. A preocupação com o que a Bíblia diz. E no começo, a minha preocupação era o debate teológico, era falar que Deus é soberano, que ele predestina, não é? Predestinação absoluta, livre-arbítrio, eleição. Esse era o foco. Esse era o foco. E aí veio o impacto na minha vida. A teologia da aliança, a teologia reformada da aliança. Isso me chacoalhou por dentro. Né? Eu não sou muito de externar coisas que eu sinto, não. Né? Eu tenho um problema, e o problema que eu tenho é que eu não quero compartilhar minhas dores com as pessoas. Eu nem falo tanto com relação ao que eu sinto com a minha esposa, para vocês terem uma ideia, porque eu não quero que ela sofra por minha causa. Então eu seguro muita coisa, isso é ruim. Então muita coisa eu não falei, mas eu estava acabado por dentro, eu me senti um assassino. Eu acho que não tem nada melhor para ilustrar como eu me senti do que olhar para o filme dos Vingadores e pensar no Thanos. Eu me senti daquele jeito. Daquele jeito. Né? Porque quando eu conheci a palavra de Deus de verdade, foi praticamente uma conversão. E eu já era um pastor, entendo isso, eu já era um pastor. Então, isso me chocou demais, cara. Porque a doutrina da aliança me fez enxergar quem eu sou em Cristo. Um filho da aliança. Tá? Fez enxergar o papel da família e o meu papel como sacerdote do meu lar. Fez enxergar a importância que a Bíblia dá aos filhos. Este é um assunto que, infelizmente, boa parte dos cristãos não estão nem aí, nem entendem. E eu pude enxergar o valor que a Bíblia dá aos filhos. A maneira como a Bíblia retrata os filhos para o povo de Deus, especialmente para o povo de Deus, é sempre uma maneira excelente, como os filhos sendo uma bênção da parte de Deus, herança do Senhor. Deus nunca falou sobre os filhos para o seu povo como sendo uma maldição, mas sempre como sendo uma bênção. E mais, a teologia do pacto, dando essa consciência a mim naquele contexto, fez com que eu entrasse em choque também com as doutrinas da graça. Como é que eu estou pregando sobre um Deus soberano, poderoso, todo-poderoso, e eu estou agora usando os argumentos do mundo para impedir que eu mesmo possa gerar filhos com a minha esposa? Isso não faz sentido. E colocar os argumentos do mundo, que são: ah, mas a situação do mundo é complicada, colocar filho no mundo hoje, misericórdia com o mundo está difícil. Ora, quando é que o mundo não foi difícil? Não é? É fácil falar de nossa época. A nossa época é uma das melhores que tem do mundo. Nós temos tecnologia avançada, medicina avançada, nós temos tudo, não é? Que os outros que vieram de nós não tinham. E a humanidade cresceu, ela expandiu. Aí agora nós que temos recursos, hoje, estamos usando a desculpa de que o mundo está complicado, o mundo está difícil, é muito problema, é muita guerra, é muito não sei o quê. Isso nunca foi empecilho do povo de Deus. Nunca, 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 nunca. Não é? Mas eu aceitei o argumento. E isso me confrontou assim profundamente. Sabe, textos que eu já havia pregado muitas vezes, como esses textos me... Sabe, eu me senti esbofeteado, humilhado com relação a isso. Em lembrar as vezes que eu preguei, por exemplo, sobre Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, quando Cristo fala aos seus discípulos algo que é realmente formidável, ele diz. Né? Por isso, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, não é? Ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Cristo fala isso aos seus discípulos, isto é, a nós, cristãos, hoje. Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura, à sua estatura, não é? Mudar o curso de sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou ansiosos, ou preocupados, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, a planta. Cristo fala da fauna e da flora, que Deus providencia, que Deus cuida. Então, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Esse foi o tapa na minha cara. Que cristão é você? Que fé é a tua? Como é que eu posso pregar ao mesmo tempo? Veja, eu prego em um momento. Deus providencia, confie em Deus, confie na providência de Deus, persevere servindo a Deus, Ele vai cuidar de você. E ao mesmo tempo eu digo, não vou ter mais filhos, porque eu não tenho condições de ter mais filhos. Eu não sou rico. Ué, e o que aconteceu com Deus cuida de nós? Que eu acabei de pregar e ensinar. Percebem? Se isso para vocês que estão assistindo o vídeo causa conflito, imagine para mim como um pastor de uma congregação, que preguei esse texto várias vezes e depois, à luz do todo da escritura, não é? Levei tanta lapada, tanta pancada, e isso me machucou muito. Eu percebi o mal que eu havia feito. Eu percebi o mal que eu havia feito. Deus, por sua bondade, mostrou como eu estava sendo hipócrita, incrédulo, não é? Como eu não confiava nele de verdade. Como a confiança em Deus era um mero discurso vazio na minha boca. Eu sendo um pastor evangélico. A doutrina reformada me levou para a palavra de Deus. Foi uma janela para eu olhar para a Bíblia com um pouco mais de cuidado e enxergar essas coisas, não é? E perceber, eu não posso, não faz sentido eu pregar sobre a providência do Deus Todo-Poderoso que mantém todo o universo organizado e mantém tudo, né? E ser o cara que vai dizer, pessoal, não tenham filhos porque o mundo está difícil, porque a economia está um caos. De que nós dependemos, hein? Em última análise, é do Estado, é? Porque se eu dependo do Estado, o Estado é meu Deus. Quem é o nosso Deus, irmãos? Quem é o nosso Deus? O Criador, o que se revela na sua palavra, na Bíblia, ou o Estado, ou o homem, ou eu. Olha como isso é sério, tá? Então, por que vamos ter medo de ter filhos? Aí veja, a providência com relação ao cuidado de Deus sobre a sua natureza, sobre tudo, não é? Como o Salmo 104 nos ensina de maneira tão majestosa. E aí vem também o Salmo 139, e assim, vem vários textos na mente, né? Mas é claro que eu não posso prolongar isso, não. A aula já está um pouco comprida, né? Estamos a 1 hora e 17 minutos, que aulão, né? Então, o Salmo 139, olha como isso entrou em conflito no meu coração. Se nós cremos no que Davi disse no Salmo 139, verso 14 a 17. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, sem forma, né? E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Como é que eu posso ser um cristão? Ler a palavra de Deus assim. E ser a favor de aborto? Quando o Senhor diz que nos viu quando não tínhamos corpo. Quando éramos células invisíveis aos olhos humanos. Deus nos viu. E como nós podemos confessar que Ele é o Deus Todo-Poderoso que manifesta os seus eternos decretos e que opera a sua vontade de maneira infalível, porque nada acontece fora de sua vontade. Como pode eu, como um cristão, confessar isso e dizer, não vou ter filhos?
vou optar pela vasectomia ou por qualquer outro meio de interrupção, porque o mundo está difícil, porque eu não tenho condições. Ou a coisa mais vil, por causa da vaidade tola. Isso não faz sentido. Faça perguntas para que todos reflitam. Deus é soberano, é o que a Bíblia nos ensina, é o que ele nos revela. Por isso eu pergunto, não é? Nascerá alguém a mais do que o determinado por Deus? Pode nascer alguém além da conta do Criador? Porque nós, às vezes, agimos ou pensamos como se nós estivéssemos a parte de Deus criando. Isso é absurdo. Eu só vou ter a quantidade de filhos que Deus quiser que eu tenha. Porque Ele é o dono da vida. Ou as pessoas se esquecem que há pessoas que nascem estéreis, não podem ter filhos, que fazem tratamento anos e não conseguem ter filhos. Por quê? Porque a vida só acontece porque Deus quer. Talvez falte em nós uma compreensão mais profunda, não é, da soberania de Deus, da providência de Deus, dos propósitos de Deus. Talvez nos falte entendimento mais profundo, não é, da aliança, da bênção da aliança. É. Então eu quero concluir dizendo, não é, aos que pecaram como eu, o caminho para quem fez o que eu fiz também, que foi optar, não é, por vasectomia ou qualquer tipo de cirurgia ou qualquer outro meio aí, é o arrependimento. Se arrepender deste mal, reconhecendo como mal que é, porque é mal. Nós não somos melhores do que os abortistas se nós estamos lutando contra a vida, assim como eles. Adianta eu levantar uma bandeira contra o aborto se eu também sou um daqueles que não está lutando em favor da vida? Se eu não promovo a vida, se eu a impeço? Então, a palavra, o caminho é arrependimento. Se arrependa do seu mal, reconheça diante da lei de Deus, né, que você pecou. Como Deus tem concedido que eu reconheça isso. E eu não quero, tá? Eu não quero que esse peso saia do meu coração. Ninguém pode me convencer do contrário aqui. Tá? A palavra do Senhor é suficiente para isso. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Aos que cometeram o terrível pecado do aborto, porque muitos fizeram isso, talvez levados, não é, por essa loucura, por essa histeria política que temos no mundo hoje, e já tem sofrido as consequências por conta disso, os traumas, né, por conta disso aí. A esses que fizeram isso, o que eu posso dizer é que em Cristo há perdão. Né? Há um recomeço de uma vida redimida, né, em Cristo Jesus. Para que a pessoa em Cristo abandone a morte e agora lute pela vida. Seja provida de verdade. Porque Ele nos perdoa e nos ensina a maneira correta de viver. Aos que têm os dons, mas não querem. Aos que receberam as condições do Senhor, não é? Os dons, mas não querem. E repito aqui, não me refiro a pessoas que têm problemas. Eu sei que há muitas pessoas que têm problemas. Se Deus concedeu os dons necessários para que casais tenham filhos, essa palavra é para eles. Não é? Mais uma vez, como eu disse no começo, se arrependa. Olhem para a palavra de Deus. Vocês casaram para quê? Qual o propósito do casamento de vocês? Dizer que é casado? Só desfrutar do que convém a vocês? Querer ter o prazer sem a responsabilidade de cuidar de filhos? Como o mundo faz lá fora com sua liberdade sexual?
Casais cristãos, pensem com relação a isso. Pensem, tá? Pensem. Porque nós, como cristãos, aprendemos, observem, que Deus tem uma aliança com os nossos filhos até antes de nosso nascimento. Entendeu? Deus tem uma aliança com os nossos filhos antes do nosso nascimento. Quando eu nem havia nascido. Ou meus pais, ou meus avós, ou bisavós. Deus já tinha uma aliança com as minhas filhas. Porque essa foi a promessa dele. Foi o que o Senhor disse a Abraão. Isaac não tinha nem nascido. E Deus já disse a Abraão, né, a minha aliança será com você, Abraão, e com a tua descendência depois de ti. Como Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou à igreja cristã em seu início, no capítulo 2 de Atos, no verso 39, porque a promessa é para vós. Né? Vos diz respeito a vós, os que estavam ali ouvindo. A vossos filhos. Deus nunca exclui nossos filhos. Qual sentido faz, então, eu ser um cristão, ter essas promessas sobre a minha vida, se eu estou indo contra a aliança de Deus, rejeitando os filhos? Lembrem-se, nós que hoje estamos aqui, muitos dos que estão aqui hoje dizendo não quero ter filhos, rejeitando a maternidade, a paternidade, eles não foram rejeitados. Por isso que estão aí. Né? Pessoas que não foram abortadas lutam pelo aborto. Isso é um absurdo. É um completo absurdo. Pessoas que não foram impedidas, pessoas que foram amadas, não é, estão hoje dizendo não quero ter filhos. E aos que sofrem, então, né, essa é uma palavra de consolo para aqueles irmãos que, infelizmente, eles não podem ter filhos. Desejam e choram por conta disso, mas não podem ter filhos. Não é? A palavra é lutem, tá? Busquem a ajuda de médicos. Perseverar é importante. Já pude ver certos milagres na minha família. Né? Irmãos da comunidade, casais que também tinham esse problema. Né? Um casal amado que eles não conseguiam, já há anos. E pela providência de Deus, depois de tantos tratamentos, finalmente aconteceu. E estão felizes com seus filhos. Né? Meu irmão também, né, no seu casamento, também durante muitos anos não conseguiu, com tratamento, com tudo. E agora tem. Deus concedeu essa graça. Então, aos casais que ainda não desfrutaram disso, sabem a bênção que é, desejam os filhos, lutem o quanto vocês puderem lutar, façam tudo o que estiver ao alcance de vocês, tudo. Certo? Existem vários recursos disponíveis. Mas se realmente, depois de tanta luta, de esforço, o que vocês puderem fazer, né, tudo falhar, e vocês não conseguirem realmente isso, não é? Então se conformem com a vontade de Deus. Porque, em última análise, é Deus dizendo a vocês com isso que Ele não deu a vocês o dom de ter filhos. Pelo menos vindo de vocês mesmos. É. Se há métodos para que isso aconteça, né, o irmão citou uma cor de vidro, não sei o que é isso na verdade, mas tratamentos específicos, se esforcem, lutem por isso. Mas se não for possível de jeito nenhum, não é, sejam consolados pela palavra de Deus. E se o desejo é tão profundo para ter filhos, mesmo sem ter condições, porque não nasceram com os dons necessários para isso, não se preocupem. Há muitos órfãos precisando de pai e mãe. Há muitas pessoas, há muitos filhos que foram abandonados. Tá? Há os filhos da aliança. Há a possibilidade de podermos cuidar, de podermos nos doar pelo bem de outros filhos. Ou a própria adoção mesmo. Então, o importante, irmãos, é que todos venhamos compreender o princípio.
Eu espero que tenha sido suficiente e claro para vocês. Tá? Eu espero que essa aula comprida, longa, tenha sido suficiente, né, para que esses princípios a respeito do valor da vida, né, tenham sido estabelecidos. Né? O objetivo da aula não era entrar em questões políticas sérias, em questões técnicas, não. Era realmente apontar para aquilo que a Bíblia ensina. E sem precisar citar um monte de versículos, sendo que nós temos a lei de Deus, o sexto mandamento, que nos aponta justamente para a vida, para o valor da vida. Aprendamos isso. Tá? E qualquer coisa, comentem. Eu peço a vocês que procurem repassar essa aula para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilhem em grupos de WhatsApp, de Telegram, redes sociais, em tudo. No Facebook, para que mais cristãos possam refletir sobre isso. E lembre-se, eu não fiz uma aula dessa, né, como foi agora, para determinar regra para vocês, não. Eu vim para trazer princípios. Cada um deve olhar, cada um deve avaliar a sua própria vida à luz da palavra de Deus. Porque eu não posso julgar ninguém nesse sentido. Eu não vou chegar e dizer que você deve, você não deve. Não, você precisa olhar para a palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, verificar a sua própria vida, o seu próprio contexto, a sua condição, a sua situação. Não vá contra aquilo que Deus te deu. Tá bom? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nos faça crescer, né, em conhecimento, graça e em fidelidade a Ele. A Ele toda a glória. Amém.